11 sinais de que o Espírito Santo está te fortalecendo e aproximando da presença de Deus. Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, busca respostas, mas o céu parece permanecer fechado. É nesse cenário que muitos acreditam que foram esquecidos, que o Espírito Santo se afastou, que algo deu errado na caminhada espiritual. Mas o que quase ninguém percebe é que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. O Espírito Santo trabalha nos bastidores da alma, no invisível, onde nenhuma palavra humana pode alcançar. Ele não se manifesta com ruído, mas com transformação. Ele não chega fazendo barulho, ele chega mudando o teu coração de dentro para fora. Talvez você tenha sentido que algo em você está diferente. Uma sensibilidade maior, uma inquietação, uma dor que não se explica, uma vontade de se isolar. Nada disso é acaso. É o Espírito Santo te levando a um novo nível de intimidade com Deus. Ele te afasta do que te distrai para te aproximar do que realmente importa. É no deserto e não no aplauso que ele forma guerreiros espirituais. Quando tudo parece parado, é porque o céu está se movendo a teu favor de forma invisível. O que te parece perda, Deus chama de preparação. O Espírito Santo não está te punindo, está te fortalecendo. Ele sabe o peso das tuas batalhas, conhece os dias em que você se sente exausto e mesmo assim continua. Ele vê quando você dobra os joelhos em lágrimas e não encontra palavras. E é nesse momento que ele intercede por você, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26, quando diz que o Espírito intercede com gemidos que palavras não podem expressar. Esse é o mover silencioso, o poder discreto que reconstrói a tua fé sem que ninguém perceba. Tudo o que você sente agora faz parte de um plano maior. A dor que não entende, o vazio que dói, a solidão que pesa, nada disso é castigo, é lapidação. O Espírito Santo está te ensinando a depender, não das circunstâncias, mas da presença. Ele está tirando o que te prende para te entregar o que liberta. Quando ele te silencia, é para que aprendas a ouvir a voz de Deus. Quando ele te quebra, é para refazer o vaso com propósito. Este vídeo vai te revelar 11 sinais profundos de que o Espírito Santo está te fortalecendo e te aproximando da presença de Deus. E se você está aqui agora, não é coincidência, é resposta. Porque há momentos em que o próprio Espírito te conduz a mensagens que tua alma precisa ouvir para continuar. O que você sente hoje pode parecer fraqueza, mas é o início do teu renascimento espiritual. O que parecia fim é o começo de algo maior. O Espírito Santo não te deixou. Ele está aí, moldando tua essência, restaurando tua fé, te conduzindo de volta à presença que transforma, cura e renova. Quando Deus te esconde para te preparar, há momentos em que tudo o que você quer é ser visto, compreendido, notado. Você sente que tem algo dentro de si pronto para florescer, mas parece que ninguém enxerga. É como se Deus tivesse te colocado em uma estação de invisibilidade. As portas não se abrem, as oportunidades desaparecem, e até pessoas que antes estavam perto começam a se afastar. Esse é um dos sinais mais fortes de que o Espírito Santo está te fortalecendo. Ele não te esconde para te punir, mas para te proteger e moldar o que ninguém mais conseguiria. O esconderijo de Deus é o lugar onde ele lapida o caráter, cura feridas e revela a tua verdadeira identidade espiritual. Foi no anonimato que Davi aprendeu a lutar contra os leões e ursos antes de enfrentar Golias. Foi no silêncio do deserto que Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus. E é nesse mesmo tipo de solidão que o Espírito Santo te treina hoje. Ele não quer apenas que você suporte a bênção. Ele quer que você esteja pronto para sustentá-la quando ela vier. Quando o Espírito Santo te esconde, ele está arrancando de você a necessidade de aprovação
e o medo da rejeição. Ele te ensina a depender apenas da presença e não do aplauso. É nesse tempo que você descobre que o valor não está em ser visto, mas em ser preparado. É quando ninguém te aplaude que o céu te observa mais de perto. Não se engane com o silêncio. O que parece pausa é lapidação. O Espírito Santo está te separando do barulho do mundo para que a tua fé não seja distraída. Ele está te ensinando a ouvir a voz de Deus com nitidez, sem as interferências que te confundiam. Quando chegar o tempo certo, Ele mesmo vai te apresentar. Até lá, o esconderijo será o teu campo de força. Enquanto você chora por estar esquecido, o Espírito te diz: eu te escondi para te fortalecer. Quando te revelarem, ninguém poderá te derrubar, porque foste moldado na minha presença. Quando o teu coração começa a rejeitar o que antes parecia normal. Há um momento na caminhada espiritual em que o Espírito Santo começa a operar dentro de ti de forma tão sutil e profunda que até os teus desejos mudam. Aquilo que antes parecia inofensivo começa a te causar desconforto. O que antes te dava prazer, agora te traz inquietação. Essa mudança interior é um dos sinais mais evidentes de que o Espírito está te fortalecendo e te aproximando da presença de Deus. Ele não altera primeiro o ambiente, ele transforma o coração. Quando o Espírito Santo começa a agir, ele purifica tua sensibilidade espiritual. De repente, piadas que antes te faziam rir já não soam certas. Certas conversas te cansam, certos lugares te sufocam e certos hábitos começam a perder o sentido. É como se algo dentro de ti dissesse: isso não te alimenta mais. E é verdade, o que antes satisfazia a tua carne já não alimenta o teu espírito. O Espírito Santo está trocando o teu apetite terreno por fome celestial. Esse processo não é fácil. Há uma sensação de deslocamento, como se você não se encaixasse mais em nada. Mas é exatamente isso que o Espírito quer: te desapegar do mundo para te apegar à presença. Ele não está te tornando estranho, está te tornando santo. O incômodo que você sente é um sinal de crescimento espiritual, o anúncio de que a tua alma está sendo afinada com a frequência do céu. A santificação não começa nas tuas ações, começa nos teus sentimentos. O Espírito Santo toca o teu interior para que o exterior reflita essa mudança. É Ele quem te dá o discernimento para dizer: isso não me serve mais, e a força para se afastar do que te enfraquecia. Quando o Espírito começa a rejeitar em ti o que antes parecia normal, é porque Ele está te preparando para viver o extraordinário. Você não está perdendo o prazer pelas coisas, está trocando o prazer temporário pela paz eterna. O que o mundo chama de mudança de comportamento, o céu chama de sinal de amadurecimento espiritual. É o Espírito Santo restaurando em ti o desejo pelas coisas puras, o gosto pela oração, o anseio pela verdade. E se hoje você sente esse incômodo, saiba: é o Espírito dizendo que o teu coração já não pertence a este mundo. Ele te está separando, te limpando e te afinando para ouvir mais claramente a voz de Deus. Quando você começa a sentir paz em meio à guerra, a paz que o Espírito Santo traz não depende das circunstâncias, e é exatamente por isso que ela confunde quem te observa. Há pessoas que olham para você e se perguntam como é possível ainda estar de pé, ainda sorrir, ainda crer, mesmo depois de tudo o que já enfrentou. Mas o segredo não está na força humana, está na presença divina. O Espírito Santo habita em ti, e quando ele governa o teu interior, nenhuma tempestade externa é capaz de te afogar. Essa paz não é ausência de dor, é domínio em meio ao caos. É o Espírito Santo te ensinando que a verdadeira força não está em controlar o que acontece, mas em confiar naquele que controla tudo. Quando você para de lutar contra o que não entende e começa a descansar na vontade de Deus, o Espírito assume o comando.
E é nesse momento que a ansiedade perde força, o medo se cala e o teu coração encontra descanso. A paz que o Espírito dá não é passividade, é um estado de firmeza. Enquanto tudo parece ruir, ele te dá discernimento, lucidez e fé. Quando o mundo grita desespero, o Espírito te sussurra a esperança. É como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não se explica, se vive. Muitas vezes, o Espírito Santo permite que a guerra aconteça fora de você, apenas para mostrar que ele já venceu dentro de você. Ele te fortalece de tal forma que o barulho das batalhas já não te desestabiliza. Ele te ensina a se calar quando queres responder, a esperar quando queres agir, a orar quando tudo em ti quer desistir. E é nesse estado de serenidade sobrenatural que o Espírito te mostra o quanto amadureceu. A pessoa que antes se desesperava, agora se aquieta. O coração que antes se revolta, agora se curva. O Espírito Santo te faz compreender que a paz não vem quando tudo se resolve, mas quando você entende que Deus ainda está no controle, mesmo quando nada parece fazer sentido. Quando você sente essa paz que não se explica, saiba, é o Espírito Santo dizendo, eu habito aqui. Ele te fortalece não retirando os ventos, mas firmando tuas raízes. E é assim que ele te aproxima, um passo de cada vez, da presença que nenhum caos pode abalar. Quando o Espírito Santo te ensina a calar e observar. Há fases em que o Espírito Santo não te pede para agir, ele te pede para se calar. E esse é um dos sinais mais profundos de que ele está te fortalecendo. O silêncio, que antes parecia vazio, agora se torna o teu campo de aprendizado. Ele te ensina que nem toda resposta precisa ser dita, que nem toda provocação merece uma reação, e que o discernimento é mais poderoso do que qualquer argumento. Quando o Espírito governa o teu coração, a necessidade de provar algo desaparece. O Espírito Santo trabalha de forma oposta ao impulso humano. Enquanto o mundo te ensina a se defender, ele te ensina a confiar. Quando o ego quer reagir, ele sussurra, espere. Quando a ira quer responder, ele diz, observe. O Espírito te fortalece não para vencer discussões, mas para vencer a si mesmo. Essa é a maior vitória espiritual, dominar o próprio coração em meio à injustiça. Há poder no silêncio, porque é nele que Deus fala. O Espírito Santo te treina a enxergar além das palavras, a perceber intenções e a discernir movimentos. Ele te dá olhos espirituais para ver o que os outros não veem e sensibilidade para entender o que está sendo construído no invisível. O silêncio que o Espírito ensina não é covardia, é sabedoria. É a postura de quem entende que há batalhas que só se vencem ficando quieto, porque o próprio Deus está lutando por você. Quando você começa a escolher o silêncio em vez da reação, está amadurecendo espiritualmente. O Espírito Santo está fortalecendo tua mente para que a tua fé não dependa das emoções. Ele transforma impulsos em paciência e paciência em poder. E é nesse autocontrole que a tua comunhão com Deus se aprofunda, porque o Espírito habita em corações que aprenderam a ouvir antes de falar. Em Êxodo capítulo 14, versículo 14, está escrito, o Senhor lutará por vocês, fiquem quietos. É exatamente isso que o Espírito Santo te ensina, a confiar no agir de Deus, quando tudo dentro de ti quer se defender. E quando você obedece, ele te mostra que o silêncio é o palco onde os maiores milagres acontecem. Quando o Espírito te ensina a calar e observar, ele não está te enfraquecendo, está te dando visão. Está te mostrando que a fé madura não precisa provar nada, apenas permanecer firme.
E quanto mais você se cala diante das injustiças, mais ele fala por você no mundo espiritual. Quando as orações secas se tornam encontros profundos, há períodos em que você dobra os joelhos, mas as palavras não vêm. O céu parece distante, a mente dispersa e o coração vazio. Você tenta orar e sente que nada acontece. Mas é justamente aí que o Espírito Santo começa a trabalhar de forma mais íntima. Ele não precisa das tuas palavras para agir. Ele precisa do teu coração entregue. O silêncio da tua oração não é sinal de distância. É o ponto onde o Espírito assume o controle da tua comunhão com Deus. O Espírito Santo é quem intercede quando o cansaço te paralisa. Ele traduz as tuas lágrimas, entende teus suspiros e leva ao Pai tudo o que tua boca não conseguiu dizer. Romanos capítulo 8, versículo 26, revela que o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Isso significa que quando a tua oração parece seca, é o Espírito quem está regando a tua alma por dentro. Ele transforma deserto em encontro, dor em clamor, silêncio em comunhão. Muitas vezes, o Espírito Santo seca as palavras para que a tua oração deixe de ser repetição e se torne presença. Ele quer que você pare de falar apenas sobre Deus e comece a sentir Deus. É quando as tuas orações deixam de ser um pedido e se tornam rendição. Quando você não diz mais, me dá, mas me transforma. Quando o foco deixa de ser a resposta e passa a ser o relacionamento. Essa é a diferença entre orar com a boca e orar com o Espírito. O Espírito Santo te conduz para um lugar mais profundo, onde a presença de Deus é mais real do que qualquer emoção. É nesse espaço invisível que a alma encontra descanso e o coração volta a pulsar com fé. O Espírito te ensina que não é a eloquência que move o céu, é a entrega. Se você sente que suas orações secaram, saiba que esse é o momento em que o Espírito está cavando poços mais profundos dentro de você. Ele te leva a um tipo de oração que não busca consolo, mas comunhão. Uma oração que não pede apenas livramento, mas transformação. Ele te faz entender que o propósito da oração não é mudar Deus, é deixar Deus te mudar. E quando essa mudança acontece, você percebe que as orações que pareciam vazias se tornaram os encontros mais cheios de poder. Porque o Espírito Santo não precisa de barulho para agir. Ele precisa apenas de um coração disposto a permanecer em silêncio diante de Deus até sentir a sua presença de novo. Quando Deus começa a remover pessoas que te impediam de crescer, há momentos em que você sente que está perdendo pessoas, conexões e até relacionamentos que pareciam essenciais. De repente, amizades se desfazem, vínculos enfraquecem e portas que pareciam abertas se fecham sem explicação. No princípio, isso causa dor, confusão e até sentimento de rejeição. Mas o Espírito Santo te mostra que o que parece perda é, na verdade, proteção. Ele não permite que certos laços permaneçam quando sabe que eles te impedem de crescer espiritualmente. O Espírito Santo é especialista em separações divinas. Ele remove pessoas não porque são más, mas porque não cabem mais no propósito que Deus tem para ti. Algumas companhias são boas, mas não são santas. Te confortam, mas não te edificam. Te fazem rir, mas te afastam da presença. O Espírito Santo conhece as intenções que você ainda não percebeu e, por amor, corta aquilo que poderia te destruir depois. É nesse processo que ele te ensina que a solidão, às vezes, é um privilégio espiritual. Quando Deus começa a te preparar para algo maior, ele afasta quem não teria estrutura para permanecer. O Espírito te coloca em um ambiente de silêncio e aparente isolamento, mas é nesse tempo que ele faz florescer a tua intimidade com o Pai. Ele não quer que tua fé dependa da aprovação de ninguém, quer que tua força venha exclusivamente da presença.
Em João capítulo 15, versículo 2, Jesus disse: todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Essa é a explicação espiritual para os cortes que doem. O Espírito Santo não está te punindo, está te podando. Ele remove o que te drena para multiplicar o que te fortalece. Quanto mais ele corta, mais espaço há para a presença de Deus crescer em ti. E se hoje você está sentindo falta de pessoas que se foram, não lamente, agradeça. Algumas saídas foram respostas a orações que você nem sabia que estava fazendo. O Espírito Santo viu conversas que você nunca ouviu, intenções que nunca perceberia e te poupou de dores que te atrasariam. Ele sabe quem precisa estar ao teu lado no novo tempo que se aproxima. E quando o Espírito Santo remove, é porque ele mesmo vai substituir. Ele trará conexões alinhadas ao teu propósito, amizades que edificam e relacionamentos que fortalecem a tua fé. Porque quando o Espírito age, ele nunca tira algo de ti sem a intenção de te aproximar ainda mais da presença de Deus. Quando o Espírito te confronta com verdades que doem, mas libertam. Um dos sinais mais profundos de que o Espírito Santo está te fortalecendo é quando ele começa a te mostrar áreas da tua vida que precisam ser curadas, ainda que isso doa. Ele revela o que você tentou esconder, expõe feridas que você achava que estavam resolvidas e te confronta com atitudes, pensamentos e sentimentos que não combinam mais com o novo que Deus está preparando. Esse confronto não é rejeição, é restauração. O Espírito Santo não te humilha, ele te purifica. Quando o Espírito começa a te mostrar o que precisa ser mudado, a primeira reação é resistência. É doloroso enxergar o próprio orgulho, o ressentimento que ficou guardado, o medo disfarçado de fé. Mas é exatamente nesse desconforto que começa o processo de libertação. O Espírito Santo te faz olhar para dentro, não para te acusar, mas para te curar. Ele acende luz onde havia sombras, não para te envergonhar, mas para te libertar daquilo que te aprisionava em silêncio. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função dele, não te condenar, mas te fazer enxergar o que precisa ser entregue. Quando o Espírito te confronta, é porque ele quer remover o peso que te impede de andar. E quando você se permite ser moldado, percebe que a dor do confronto é muito menor que o alívio da cura. Ele te faz compreender que não há crescimento sem arrependimento e não há transformação sem exposição. O Espírito Santo age como um cirurgião. Abre a ferida para limpar o que está contaminando o coração. E assim como um bom médico, ele não corta para ferir, mas para restaurar. Cada verdade que dói é um degrau rumo à liberdade. Esse confronto é o sinal de que Deus ainda se importa. Porque o pior estado espiritual não é o erro, é a insensibilidade. Quando o Espírito ainda te corrige, é porque o teu coração ainda responde. Ele te está preparando para carregar mais unção, mais discernimento, mais maturidade. Quando o Espírito Santo te confronta, ele te está dizendo: eu acredito em quem você pode se tornar. Ele não te deixa confortável no erro porque te enxerga pronto para a verdade. E quando você aceita ser transformado, começa a sentir leveza, paz e a presença de Deus de um modo que nunca sentiu antes. Quando você sente um desejo inexplicável de santidade, chega um ponto em que o Espírito Santo começa a gerar dentro de você uma fome que nada neste mundo consegue saciar. É um desejo profundo de pureza, de presença, de verdade. Você não sabe explicar, mas sente que precisa se afastar do que é superficial. Coisas que antes te distraíam já não te satisfazem. Entretenimentos, conversas, prazeres momentâneos, tudo perde o brilho. Esse é o sinal claro de que o Espírito está te aproximando da santidade de Deus.
Esse desejo não nasce de esforço humano, nasce de transformação espiritual. É o Espírito despertando tua alma para o que é eterno. Ele começa a limpar teus pensamentos, te fazer vigiar palavras e te inspirar a buscar momentos de silêncio, leitura da palavra e comunhão. De repente, o teu coração começa a ansiar mais pela presença de Deus do que por qualquer conquista terrena. É como se o teu espírito dissesse: eu só quero estar onde Ele está. A santidade não é perfeição, é separação. É o Espírito Santo te conduzindo para fora do que te contamina. Ele te chama para viver diferente, não para ser melhor que os outros, mas para estar mais perto de Deus. Quando esse desejo cresce, você começa a perceber que tudo o que é impuro te causa peso e tudo o que é santo te traz leveza. O Espírito Santo está afinando o teu coração para que ele bata no mesmo ritmo do céu. Esse despertar espiritual muda até a forma como você lida com os erros. Antes, você justificava. Agora se entristece. Antes, você ignorava o pecado. Agora, sente o peso e corre para a presença de Deus. Esse é o Espírito em ação, te tornando sensível à vontade do Pai. Ele não quer que você viva uma fé de aparência, mas uma fé que te transforma no íntimo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O Espírito Santo não exige isso como uma regra distante, mas como um chamado de amor. Ele sabe que só a santidade traz verdadeira paz. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais descobre que a santidade não é um fardo, é liberdade. Esse desejo inexplicável de santidade é o Espírito Santo te libertando das distrações e te conduzindo de volta à tua essência espiritual. É Ele quem faz a tua alma desejar o que o céu deseja. E quando esse anseio domina o teu coração, é sinal de que o Espírito já está te fortalecendo e te preparando para habitar plenamente na presença de Deus. Quando tua fé cresce mesmo sem respostas. Há fases em que o silêncio de Deus parece injusto. Você ora, jejua, busca, e mesmo assim nada muda. O milagre não acontece, a resposta não vem, o tempo não passa. É nesse cenário que muitos desistem, mas é justamente aí que o Espírito Santo realiza uma das obras mais profundas na alma. Ele amadurece a tua fé. Porque a fé que cresce apenas quando tudo dá certo é imatura, mas a fé que resiste sem ver nada é a que move o coração de Deus. O Espírito Santo te ensina que fé não é sentir, é permanecer. Ele te mostra que crer não significa entender, mas confiar. Quando você continua orando sem sentir emoção, continua servindo sem reconhecimento, continua esperando sem sinal algum, é o Espírito te fortalecendo. Ele está te ensinando a viver pela confiança, não pela evidência. Essa fé inabalável é construída em silêncio, nas madrugadas de desânimo e nas orações que parecem não passar do teto. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Essa é a base do fortalecimento que o Espírito Santo faz em ti. Ele transforma a tua dependência de resultados em dependência da presença. Você deixa de buscar milagres e começa a buscar o Deus dos milagres. A tua confiança deixa de estar nas mãos de Deus e passa a estar no coração dele. Essa fase é difícil, porque o Espírito destrói o imediatismo da tua alma. Ele te ensina que o tempo de Deus não é castigo, é processo. Ele te faz entender que há promessas que só se cumprem quando a tua estrutura interior está pronta para sustentá-las. É como se o Espírito dissesse: eu poderia te dar agora, mas prefiro te preparar primeiro. E é nesse preparo que a tua fé se torna madura. Quando nada acontece e você ainda escolhe confiar, o céu se comove. O Espírito Santo está te fortalecendo para que tua fé não dependa mais de circunstâncias, mas de convicções.
Ele está te moldando para que a tua confiança não oscile conforme as estações da vida. E quando você chega ao ponto de dizer, mesmo sem entender, eu ainda creio, é aí que o Espírito Santo te olha e sorri. Porque essa é a fé que o aproxima de Deus. A fé que não exige explicações, apenas presença. A fé que continua firme quando tudo diz o contrário. Essa é a fé que o Espírito gera quando decide te preparar para viver o sobrenatural. Quando a dor começa a gerar compaixão. Um dos sinais mais transformadores de que o Espírito Santo está te fortalecendo é quando a dor que antes te esmagava começa a gerar em você empatia, misericórdia e compaixão pelos outros. Antes, você apenas sofria. Agora, você começa a enxergar o sofrimento alheio com os olhos de quem já passou pelo vale. A tua dor se torna ponte. As tuas feridas se tornam cura. O Espírito transforma aquilo que te machucou em ferramenta para edificar outros. A compaixão verdadeira nasce do quebrantamento. O Espírito Santo te leva a experiências que no início parecem injustas, duras demais. Mas com o tempo, você percebe. Foi no fundo do poço que você aprendeu a entender os outros. Foi naquele momento em que ninguém te ajudou que você aprendeu a estender a mão. Foi naquela lágrima silenciosa que você aprendeu a ouvir o choro de quem também sofre calado. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, está escrito que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Esse é o ciclo que o Espírito Santo estabelece. Ele te cura para que você seja canal de cura. Ele te fortalece para que você fortaleça. Ele te levanta para que você levante outros. A compaixão gerada pela dor santificada muda até a forma como você ora. Suas orações deixam de ser apenas por si mesmo e passam a incluir o próximo. Você começa a sentir o peso dos outros, a interceder com lágrimas, a desejar que a mesma presença que te curou alcance outras vidas. E isso não é apenas crescimento espiritual. É sinal claro de que o Espírito Santo está formando Cristo em você. O Espírito te transforma para que tua história não termine no trauma, mas se prolongue como testemunho. As cicatrizes que Ele permitiu hoje são o que validarão a tua autoridade amanhã. Quanto mais profunda a dor, maior a capacidade de tocar corações. E quando você entende isso, a revolta se transforma em gratidão. Você para de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a dizer, usa isso em mim, Espírito Santo, para alcançar quem precisa. Quando a dor já não te isola, mas te conecta ao sofrimento do outro, você deixou de ser vítima e se tornou instrumento. E esse é um dos maiores sinais de que o Espírito Santo está te preparando para algo maior. Quando tudo o que você quer é estar perto de Deus. Chega um momento em que nada mais te preenche. Nem os planos, nem os aplausos, nem as conquistas. O que antes te empolgava, já não te comove. E por mais que você tente preencher esse vazio com distrações, teu espírito continua inquieto. É nesse exato ponto que o Espírito Santo te mostra o maior de todos os sinais. O teu coração anseia desesperadamente pela presença de Deus. Esse desejo profundo, silencioso e contínuo é a prova de que o Espírito está te chamando de volta para o centro. Você começa a perceber que estar com Deus não é mais uma obrigação espiritual, é uma necessidade vital. A oração se torna abrigo, a adoração, refúgio. O silêncio diante de Deus passa a ser mais desejado que qualquer multidão. Você já não quer mais bênçãos, você quer a face dele. O Espírito Santo coloca em ti uma sede que o mundo não consegue apagar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais percebe o quanto precisa dele. Esse desejo constante de estar com Ele é o ápice do fortalecimento espiritual, porque agora a tua força não vem do que você tem, mas de onde você habita.
você passa a habitar na presença. Em Salmos, capítulo 42, versículo 1, está escrito: assim como o cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse é o clamor que o Espírito coloca em ti. Ele não te deixa confortável longe da presença. Ele incomoda, agita, te faz voltar, te faz buscar, até que tua alma se derrame inteira aos pés do Pai. Você pode até não conseguir explicar, mas sabe, a única coisa que realmente importa é permanecer em Deus. E esse entendimento não veio de pregações, veio de experiências. Foi no fundo da dor, na ausência de respostas, no meio do silêncio, que o Espírito te levou até esse lugar. Agora, você não quer mais sair de lá. Esse desejo de permanecer é o maior dos sinais. Porque quando o Espírito te fortalece por inteiro, ele te mostra que não há nada mais precioso do que a presença. E mesmo que tudo ao redor pareça desabar, enquanto você estiver ali, escondido em Deus, nada poderá te abalar. O renascimento no Espírito. Você não chegou até aqui por acaso. Se cada palavra ecoou dentro de você, se cada sinal revelou algo que estava escondido no fundo da alma, então já está acontecendo. O Espírito Santo está te fortalecendo e te conduzindo de volta à presença de Deus. Não importa há quanto tempo você se sentia fraco, distante ou vazio. O Espírito te esperava no silêncio. Ele não desistiu de ti nos dias em que você pensou em parar. Ele continuou trabalhando mesmo quando você achava que não havia mais nada a ser feito. Agora você entende. Aquela dor foi lapidação. O isolamento foi preparação. A rejeição foi proteção. O incômodo foi direção. Tudo foi o Espírito. Tudo foi amor. Porque a tua história com Deus não termina em deserto. Ela recomeça na presença. E é aqui, neste exato momento, que algo se rompe. As amarras internas começam a cair. O peso que você carregava começa a se dissolver. Não porque tudo se resolveu, mas porque o Espírito Santo te deu discernimento para entender que o mais importante você já tem. Deus está contigo. Você não precisa mais se esconder. Não precisa mais provar nada. Não precisa mais lutar com as próprias mãos. O Espírito está te renovando de dentro para fora. Ele está curando teu coração cansado, restaurando a tua mente, reacendendo a tua fé. Está te levantando com uma força que não vem da terra. Está te preparando para viver dias onde a presença de Deus será mais real do que o ar que você respira. Se a tua alma sente vontade de chorar agora, não segure. Essas lágrimas não são fraqueza, são evidência de que o Espírito te visitou. São resposta, são limpeza, são o início do teu renascimento espiritual. Ore comigo agora, com sinceridade. Espírito Santo, eu reconheço tua voz me chamando. Eu não quero mais viver distante. Eu volto. Me ensina a habitar na tua presença, a depender de ti em tudo. Fortalece-me com tua paz, teu silêncio e tua força. Eu me entrego por completo. Amém. Se essa oração foi real para você, escreva nos comentários. Espírito Santo, eu quero sentir tua presença. Porque esse simples ato de fé pode ser o início do maior recomeço da sua vida.